Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela oportunidade que temos, ó Senhor Deus, de ouvir a tua voz por meio dela. Por isso queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus, console-nos, ó Pai, nos dê, Senhor Deus, o devido entendimento, Senhor, juntando palavra com palavra, escritura com escritura, fazendo com que, Senhor, estejamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com o teu povo, Senhor, nos alimenta, Senhor Deus, nos dá a devida instrução, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Apocalipse capítulo 2, verso 18 e 19 a 29. Que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, é interessante nós percebermos que, em primeiro lugar, a Escritura ela não é um livro dissociado. E os livros da Escritura não são livros compartimentados, mas é uma obra de um só autor. Tem início, como foi falado aqui de manhã, meio e fim. E às vezes se torna um pouco difícil nós pegarmos um texto da Escritura e apresentarmos esse texto sem antes conhecermos todo o contexto da palavra de Deus. Essas vezes é uma dificuldade, que, usando a aula de manhã, que perturba um pouco a nossa cosmovisão, porque existem várias cosmovisões cristãs, infelizmente. Não existe uma única cosmovisão cristã. A nossa cosmovisão cristã reformada, ela diz que a palavra é autoridade, que a palavra interpreta a própria palavra, e que se eu quero ter um entendimento correto dela, eu terei que guardar as devidas proporções aí, resumindo, eu terei que extrair aquilo que ela literalmente está dizendo. Que a mensagem que está sendo transmitida, que por meio dessas letras, por meio desse discurso, eu vou ter que extrair a verdade que ela estabelece aqui, para que possamos compreender, e até fazermos essa determinada aplicação para a nossa realidade de hoje. O livro de Apocalipse, dentro desse propósito, não é diferente. A Escritura toda vai falar sobre Cristo. Eu levei muito tempo para entender isso, e consegui entender isso, por mais que tivesse ouvido isso a minha vida toda, depois de estudar a Escritura e perceber que o objetivo da palavra de Deus, da revelação, é mostrar Cristo, do Gênesis ao Apocalipse, porque tudo foi feito por meio dele, para ele e por ele.
Então, o propósito da Escritura é revelar a glória de Deus na pessoa de Cristo. E nessa perspectiva nós vamos ver o Evangelho de Cristo, Cristo sendo apresentado em toda a Escritura, por meio de sombras, tipos, até a plenitude dos tempos. Agostinho dizia que o Novo Testamento estava no Velho e que o Velho estava no Novo. O Novo está encoberto no Velho Testamento, mas o Novo Testamento dá luz ao Velho Testamento, porque é a continuidade, e a Bíblia é um único livro. Apesar de ser escrito por vários autores, em épocas e séculos diferentes, ele tem um único autor primário, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso a gente pega um texto como um texto de Apocalipse, vai lá no Velho Testamento e você vai ver traços e semelhanças, ligações diretas. Por quê? Porque é Deus se revelando progressivamente na história da humanidade, na história da revelação. Apocalipse é o término disso. É a consumação de todas as coisas. É o ápice, é o ponto final da obra de Deus na história da humanidade. Eu estava conversando certa vez com uma pessoa e ele me disse que tinha medo de ler o livro de Apocalipse. Tinha medo de ler. E que depois que conheceu, a partir de estudos e pregações, ele teve uma perspectiva totalmente diferente. Por quê? Porque o livro de Apocalipse servia para consolo da igreja. A igreja estava passando por todas essas tribulações que nós estamos vendo aqui, e aprove o Senhor revelar ali por meio de João o que iria acontecer. Era dando um consolo e vamos dizer assim, um refúgio ao coração da igreja, ao nosso coração, por perceber e olhar as circunstâncias tão negativas com relação à igreja, mas antever aquilo que estava preparado e separado para o povo de Deus. Então, o livro do Apocalipse é um consolo. Ele foi escrito com esse propósito. Nós temos aqui nas cartas às 7 igrejas admoestações, e as igrejas estavam vivendo isso ali. E quando nós olhamos para essas cartas ali das igrejas da Ásia Menor, nós vemos que havia problemas específicos ali na igreja, que eles estavam vivenciando ali, naquele momento de grande tribulação, de grande perseguição, mas também esse livro, por ser um livro revelacional, ele também extravasa o tempo, em que aqueles irmãos estavam vivendo aquela realidade, falam ao nosso coração, mostrando os problemas e as coisas que nós temos que vivenciar no decorrer da história até o Senhor Jesus Cristo voltar. Então essas 7 igrejas aqui, apesar de serem igrejas que estavam sofrendo e passando por esses problemas, essa narrativa, nós podemos dizer assim, ela extravasa o tempo e mostra a situação da igreja de uma maneira geral até o Senhor Jesus Cristo voltar. As mesmas dificuldades que nós estamos vendo aqui, nós vemos no nosso dia a dia. E esse é o propósito dessa carta do apóstolo João. Consolar, admoestar, e fazer com que o coração da igreja não desfaleça, mas tenha esperança naquilo que Deus já fez na vida da sua igreja, na plenitude dos tempos, que foi a sua obra de salvação, a sua morte e ressurreição. E agora aguardamos com paciência a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que todas essas coisas que estão acontecendo levam ao triunfo da glória de Deus nesse mundo. É interessante nós percebermos, e seria importante nós falarmos sobre isso, que essas cartas elas têm a mesma estrutura, com algumas diferenças, mas a estrutura é semelhante. Nós temos ali a saudação, aí você vai ter ali no início essas imagens de Cristo
que estão diretamente relacionadas à revelação ali do capítulo 1, quando João teve a visão do Senhor Jesus. Ele viu a Cristo. E só a leitura ou a exposição do capítulo 1 já mostra a maneira como nós precisamos ver a Cristo hoje e representá-lo, não por meio de figuras. Se nós fôssemos representar figuradamente a imagem de Cristo que está mostrada ali em Apocalipse capítulo 1, nós iríamos fazer um monstro da nossa visão, porque a maneira como ele é descrito é dessa maneira que nós temos que tê-lo na nossa mente, na nossa imaginação e nosso pensamento. Ele é descrito como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele é descrito como tem os seus pés com bronze polido, olhos como chama de fogo, e nós vamos ver a maneira como a Escritura traça a imagem de Cristo na palavra dele. Então essa imagem que é traçada aqui em Apocalipse, ela desfaz qualquer tipo de comportamento ou ideia de querermos representar a Cristo de forma figurada, quebrando aí de forma de uma imagem, quebrando aí o segundo mandamento. Mas percebam que todas essas cartas, as cartas às 7 igrejas, começam dessa mesma forma. E aí, depois dessa apresentação das características de Cristo, ele vai fazer um louvor ao comportamento, e aí nós vamos ver que não é o comportamento da igreja, mas é o comportamento do líder da igreja, o pastor da igreja. Aí depois ele vai mostrar aquilo que é negativo, vai ter uma chamada ao arrependimento, e ao final, o galardão daqueles que permanecem fiéis à promessa que foi dada. Então a estrutura da carta, de todas elas, é mais ou menos desse jeito. E é interessante nós observarmos também que o contexto da cidade é extremamente importante para nós entendermos a própria carta. Nós vamos perceber que a igreja, muitas vezes, ela se assemelhava à cidade, ao comportamento, à cultura, à ideologia. Nós fomos perceber, todos aqui, em sua grande maioria, são cariocas. E mesmo aqueles que não são cariocas, que vivem no Rio de Janeiro há muito tempo, eles assumem o comportamento e os hábitos daquele lugar. E é interessante porque essas coisas estarão aqui presentes, serão extremamente importantes para nós entendermos até o comportamento da igreja, seja esse comportamento negativo ou não. Entendermos o porquê que aquela igreja, naquela região, estava passando por determinados problemas ou situações que levavam o Senhor a repreendê-los ou a louvá-los. Então eu gostaria de dar início a essa exposição, começando a falar sobre a cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira, dentre ali a Ásia Menor, era a menos importante das 7 cidades daquela região. Ela não representava um grande centro religioso como todas aquelas cidades daquela região, porque elas eram extremamente pagãs, mas não tinha esse caráter como outras, de um grande centro religioso. Mas ali também, como todas as cidades greco-romanas, era lugar onde o imperador era cultuado. Então, essas cidades tinham essa característica. Parece que na cidade de Tiatira não havia muitos judeus para perturbar a igreja, como nós percebemos em outras cidades, que os judeus, ele é até chamado de sinagoga de Satanás, perseguia a igreja de Cristo. Mas essa cidade tinha uma característica interessante. Essa cidade ela merecia um destaque por causa das suas corporações de comércios. O que eram essas corporações? Eram associações de artesãos, oleiros, padeiros, tintureiros, como se fossem sindicatos, vamos dizer assim.
E esses negócios na cidade, essas corporações, elas estavam associadas ao culto pagão, às deidades patronais. Então, cada atividade tinha um deus como guardião. E a perspectiva deles era a seguinte: para que eu me desse bem nesse mundo, eu precisava, dentro daquela região, dentro daquela cultura, dentro daquele povo, pertencer a uma dessas associações. Eu precisava estar ali. Se eu quisesse ganhar dinheiro, se eu quisesse viver bem financeiramente, desenvolver, eu tinha que estar associado a esses grupos, a essas associações. E isso implicava no culto ao Deus guardião dessas associações. Então esperava-se que esses participantes dessas associações participassem das festas dos deuses e das comidas que eram oferecidas a eles. E muitas dessas festas terminavam em licenciosidade desenfreada. O culto pagão, no final, sempre leva à imoralidade. Sempre leva à imoralidade. E a situação ali era a seguinte: se um crente deixa de participar dessa associação, ele perde a sua posição e, consequentemente, a participação efetiva na sociedade. Isso poderia causar nele algumas necessidades. Ele poderia passar fome, Ele poderia empobrecer por causa disso, e ele poderia ser perseguido por não participar dessas associações por causa da ligação que existia dessas associações com o culto pagão. Por outro lado, se ele permanece nessa associação e atende às demandas da associação, ele vai comer comidas sacrificadas aos ídolos, vai participar dessas festas imorais, e com isso, por mais que efetivamente não esteja praticando a imoralidade, mas ele está participando da festa e está vivenciando aquilo ali, ele está negando a Cristo. E antes mesmo de começarmos a pregação, já nessa introdução, nós podemos tirar uma aplicação muito interessante com relação à Escritura. Porque nós sempre vamos ter a necessidade de abrir mão de algo nesse mundo por causa do Evangelho. E provavelmente muitos irmãos ali estavam passando problemas por causa disso. Lá em Marcos capítulo 8, verso 34 a 38, o Senhor Jesus nos mostra que a vida cristã nesse mundo, por causa do pecado, é uma vida de abnegação e de desprendimento. Nós vamos perceber que o discipulado cristão vai exigir de nós que deixemos qualquer coisa que possa rivalizar ou comprometer o Evangelho. E aí nós temos lá em Marcos capítulo 8, 34, então, convocando a multidão juntamente seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Essa é a realidade do Evangelho. E é uma coisa que aqueles irmãos estavam vivendo ali. E nós podemos, nessa, vamos dizer, introdução e aplicação, já trazendo um ensinamento para a igreja, entender essa realidade. Que a vida cristã é uma vida de abnegação e desprendimento com relação às coisas do mundo. Porque quando essas coisas estão rivalizando ou comprometem o Evangelho, e o Sr. Antônio estava me perguntando lá, o que seria conveniente, o que seria lícito, Então, quando essas coisas, sejam lícitas ou não, estão rivalizando ou comprometem o Evangelho, nós temos que nos desprender e abrir mão delas.
Isso para prejuízo nosso, humanamente falando, mas para a glória de Deus e para a nossa salvação. Como foi com o jovem rico? Lembram? Lá em Lucas capítulo 18, versos 22 e 23, quando o Senhor Jesus disse para aquele jovem: uma coisa falta ainda, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Ser rico não é pecado. O pecado é você rivalizar a riqueza com o evangelho, é você dar prioridade aos bens materiais e ao desejo das coisas do que fazer a vontade de Deus. E aquele jovem volta muito triste para sua casa. Por quê? Porque ele queria conciliar essas coisas. E não dava para conciliar. Não há como ter dois senhores. Mas mesmo nesse contexto, o Senhor nos dá um estímulo para a nossa abnegação quanto às coisas desse mundo, por causa do Evangelho. O próprio texto de Lucas, lá nos versos 24 a 30, os discípulos se voltam para ele e dizem assim: eis que tudo deixamos, lá no verso 28, e te seguimos. E respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes, e no mundo por vir, a vida eterna. Percebam que o Senhor nos dá um consolo para as perdas que nós temos nesse mundo por causa do Evangelho. E mesmo que isso possa não ser um consolo para um coração egoísta como o nosso, nós precisamos entender que nós vamos receber muito mais do que coisas materiais, do que a aceitação das pessoas, do que o bem-estar físico e financeiro no mundo por vir. Por isso que essas cartas serviam de amonestação, mas de consolo, para que a igreja percebesse o que a esperava e não olhasse somente para aquele momento de dificuldade em que elas estavam sendo perseguidas. O verso 18 vai dizer assim: ao anjo da igreja escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Percebam que a mensagem é direta a quem? Aqueles que têm a responsabilidade de pastorear a igreja. As repreensões são destinadas aos pastores da igreja. Eu, fazendo uma leitura geral com relação aos comentários do livro de Apocalipse, encontrei, acho que foi um livro só, que faz menção a essa realidade. Essas repreensões aqui são para o anjo da igreja. Por que é chamado de anjo da igreja? Não porque ele seja mais santo do que os outros, mas porque eles são os mensageiros de Deus. Os pastores são os mensageiros de Deus, e Deus está chamando aqui, Cristo está chamando aqui os seus pastores à responsabilidade. Se nós formos olhar o capítulo 1, ele vai falar isso lá nos versos 19 e 20. Ele vai dizer que a igreja são os candeeiros, e que os pastores, que são os anjos da igreja, estão o quê? Na mão direita de Deus, de Cristo. E aqui é a mensagem para esses homens. Nós vamos perceber que a mensagem é para eles. E muitas vezes não somente para eles, mas para a igreja como um todo. Mas para eles inicialmente, porque eles têm a responsabilidade diante do Senhor de dirigir a sua igreja. Por isso é que essa mensagem é diretamente a eles. A responsabilidade do rebanho é deles. E essas repreensões que nós temos aqui são destinadas aos pastores da igreja,
Por quê? Porque quando um problema ocorre na igreja, os pastores devem ser aqueles primeiros a combatê-los. E não somente a combatê-los, mas eles também devem ser o exemplo do rebanho. E se eles não fazem isso, combatem os problemas, e se eles deixam de ser o exemplo do rebanho, eles estão negligenciando o seu chamado. É isso que o apóstolo Pedro vai falar lá na sua carta, no capítulo 5, né? Ele vai dizer assim, não como dominadores, mas como modelos do rebanho. Por isso a mensagem é inicialmente para eles. E aí o Senhor Jesus começa a pegar aquela descrição lá do primeiro capítulo e a inserir nessas cartas para determinadas igrejas. Percebam que aqui ele apresenta duas, daquelas que são descritas lá. Por quê? Porque elas têm relação direta com aquilo que ele vai dizer ali na carta, com a repreensão, com a admoestação, né? Tem uma relação direta. Ele diz assim, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa fraseologia, olhos como chama de fogo, significa que o Senhor é aquele que vê todas as coisas e conhece a respeito de tudo. Nada foge aos olhos penetrantes, prescrutadores do Senhor Jesus, porque a sua onisciência vai prescrutar tudo. O Rafael citou uma coisa aqui muito interessante, quando ele falou que nós seremos julgados no último dia pelo Senhor, e ele fez um recorte interessante, porque ele disse, a Escritura, ela nos mostra pelo que nós vamos ser julgados. Essa é a regra. Mas a ideia que ele deu ali, que não era só isso. E por quê? Nós vamos ser julgados pela lei de Deus. Os ímpios em especial, mas de uma maneira geral nós podemos incluir todos. Por que isso? Mas por que esse juízo do último dia, como ele colocou ali, não se resume somente a isso? Porque senão os hipócritas iriam passar. A Escritura diz que o Senhor vai julgar no último dia, pela lei, os desígnios do coração. Os desígnios do coração. São os olhos prescrutadores de Deus. Porque o Senhor Deus não se impressiona com aquilo que nós fazemos. E muitas vezes aquilo que nós fazemos de bom, aos olhos dos homens, agradável a Deus, está manchado completamente pelo pecado. A intenção do nosso coração é má, é pecaminosa. Então aquilo ali não tem valor nenhum diante do Senhor. E é isso que ele vai julgar no último dia. Os desígnios do coração. Mas como nós vamos perceber aqui, nós não estaremos incluídos nesse julgamento. Então, diz assim, olhos como chamas de fogo. Fogo representa juízo divino. Na Escritura, o fogo sempre vai representar juízo divino, purificação. Então, esses dois elementos citados aí estão relacionados ao juízo de Deus para a situação que está sendo retratada ali. Mas ele caracteriza também o Senhor Jesus como os pés semelhante ao bronze polido. E o bronze também simbolizava o juízo divino. Dizem que essa figura representava a ira de Deus e o julgamento de Deus contra o pecado devido à sua santidade. E nesse contexto é interessante nós observarmos o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 18 e 19. Ele vai dizer que o juízo de Deus começa onde?
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Percebam que essa é a temática aqui. O juízo está começando, o Apocalipse fala do juízo de Deus. E esse juízo começa por onde? Pela igreja de Cristo. Separando o joio do trigo. Preparando a igreja para ser recebida nos céus. Purificando a igreja, como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 a 32, que ele fala sobre a igreja ali maculando a ceia e sofrendo sobre si a mão pesada de Deus, porque muitas pessoas estavam doentes, estavam morrendo. E aí ele diz, se vocês não julgam, o Senhor está julgando para que vocês não se percam. E esse é o objetivo do juízo de Deus, começar pela sua casa, para purificá-la. O Senhor está disciplinando a sua igreja para aperfeiçoá-la, para torná-la gloriosa, sem mácula, nem ruga, como um pai faz com seu filho para educá-lo. O Apocalipse capítulo 3, ainda nesse contexto das cartas, no verso 19, ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser, pois, zeloso e arrepende-se. Nós estamos sendo educados para o reino de Deus. E a igreja aqui, apocalíptica, né, se a gente pode dizer assim, ela estava sendo educada para o reino de Deus. Deus corrigindo o seu povo. Deus corrigindo a sua igreja. Para poder fazer o quê? Bem e não mal. E aí a gente lembra lá de Deuteronômio capítulo 8. Para te fazer bem. Hebreus capítulo 10, 12, verso 10 e 14 vai dizer isso. Deus nos corrige para aperfeiçoamento, a fim de participarmos da sua santidade. Por quê? Porque o verso 14 vai dizer: sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí ele começa no verso 19 a louvar a igreja, ou seja, melhor dizendo, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Percebam que está em segunda pessoa aí, do singular, não plural, né? Não é voz, é tu. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas dizem que tem os olhos, como chama, conheço as tuas obras, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Por mais que essa mensagem esteja voltada para o anjo da igreja, para o líder da igreja, para o pastor da igreja, ela serve para nós, como servia para aquela igreja também. Porque o pecado do pastor ali, ou o pecado, ou o erro dele, era o erro dos membros também. E nós vamos ver isso. Aí ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Aquele pastor, ele demonstrava uma vida de integridade diante do Senhor. Demonstrava qualidades interiores, amor, fé, que se expressavam no quê? No serviço aos crentes e na perseverança diante daquela situação calamitosa de pecado, de perseguição, né? E aí, no contexto da igreja, né, de uma certa até apostasia, ou melhor, paganismo, ele permanecia firme na igreja. O amor daqueles crentes não esfriou, como foi o caso da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não foi o caso deles aqui. A fé deles e de muitos na igreja levou-os à perseverança diante dos problemas que eles estavam enfrentando. E qual era o problema que eles estavam enfrentando? A acomodação com as práticas dos pagãos. E a ideia era: se você quiser se dar bem nesse mundo, precisa se amoldar à forma de vida pagã.
Hoje em dia, isso também é uma realidade. Se dá uma roupagem evangélica, uma roupagem cristã, aquilo que não é cristão. Há um tempo atrás nós chamávamos isso de gospel. Então, não necessariamente que tudo que era gospel tinha esse caráter, mas o princípio era esse: dar uma roupagem cristã aquilo que não era cristão. Mas olha o que ele diz aqui: as tuas últimas obras, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aquele pastor, e consequentemente nós vamos perceber também que aquela igreja não poderia ter recebido o melhor louvor que esse. O Senhor reconhece que da parte dele havia um crescimento das virtudes cristãs, seu amor, fé tinha aumentado com rapidez diante daquele quadro que eles vivenciavam. E aí nós poderíamos até lembrar que por vezes nós desanimamos com essas dificuldades que nós vemos na igreja, no mundo, né? E tal, as perseguições, o cansaço, né? Aí nós desanimamos. Às vezes ficamos distantes, ficamos frios, até nos afastarmos do Senhor momentaneamente. Não foi o que aconteceu ali com aquele homem, com aquele pastor e com muitos daqueles membros ali daquela igreja. E por isso eles são louvados, porque eles permaneceram na fé e, pelo contrário, eles cresceram. As suas últimas obras foram mais numerosas do que as primeiras. Mas nós vamos perceber aqui que eles tinham o que ser repreendido, ou seja, aquele homem tinha o que ser repreendido. E aí o verso 20, numa dessas igrejas, das 7, só tem uma delas que não recebe repreensão da parte do Senhor. E aqui ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Parece que essa carta ela se completa com uma outra bastante parecida, que é a de Pérgamo. Se nós formos olhar lá no capítulo 2, no verso 14, ele vai dizer assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois aí tem os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Percebam que parece que é o mesmo problema que nós temos aqui na igreja de Tiatira. E se nós olharmos, se observarmos alguma coisa, ou seja, se olharmos na ótica de Cristo, se dirigindo aos pastores, nós vamos perceber que o juízo viria sobre aqueles que são rebeldes e desobedientes, e não necessariamente sobre os que são fiéis, tanto em Pérgamo como em Tiatira. Olha o verso 14, diz, do capítulo 2: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O verso 16: portanto, arrepende-se, não venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus mostrando a sua perseverança, a sua misericórdia. Nós vamos ver aqui, num contexto dessas igrejas, que a igreja é considerada uma igreja sem vida, porque não é fria nem quente, e o Senhor os chama ao arrependimento. É interessante nós percebermos a graça, a misericórdia e o amor de Deus para conosco, para com a sua igreja, chamando a sua igreja ao arrependimento. E aí nós temos a certeza do juízo de Deus. Por quê? Porque aqueles que são rebeldes e desobedientes vão receber sobre si o juízo da mão do Senhor. É o que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 20. Capítulo 2, verso 20 e verso 21.
dele tempo para se arrepender, para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Percebam que o problema aqui não é o pecado. Entendam, é lógico que é pecado. Mas o problema aqui não é o pecado. O problema aqui é o quê? É a falta de arrependimento. É você reconhecer que você está errado e voltar atrás. É você confessar e abandonar o pecado. Por quê? Porque a Escritura está dizendo que o juízo dele vem sobre pecadores. Sim, que tipo de pecadores? Impenitentes e rebeldes. Aqueles que não se dobram diante da oportunidade de salvação, a chamada ao arrependimento. Se nós olharmos para uma ótica pastoral aqui, nós vamos perceber que um pastor de ovelhas que tem um rebanho, que está morrendo de alguma doença, ou padecendo de algum problema, e esse pastor, ele não clama, ele não chama a igreja ao arrependimento, ele não aponta a ferida, ele não diz o que é errado, e chama ao arrependimento, ele está sendo negligente com relação ao seu chamado. Se ele não fizesse nada. E aí a negligência dele se mostra pela tolerância. Olha o que diz aqui. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza. Aquele pastor, ele não só permitiu, como também não reprimiu o comportamento daquela mulher, caracterizada como Jezabel. Ele tolerou, não só como pastor, mas como a igreja, também uma influência perniciosa dentro da igreja. Quem foi Jezabel? Jezabel foi mulher de Acabe, ela era uma princesa fenícia, e ela estabelece em Israel a adoração a Baal e a outras divindades. Rafael estava falando sobre chuva, né? E tal, e aquela coisa toda, e falando apesar de haverem regras específicas e leis específicas que Deus estabeleceu na natureza para que ela funcionasse, essas leis elas só funcionam, me perguntem como, né? Porque Deus constantemente está agindo na natureza. Se ele para de agir, essas coisas param. A Escritura vai dizer que nele nós nos movemos e existimos. As coisas existem pelo poder de Deus. E elas funcionam da forma como funcionam pelo poder de Deus. Lá no tempo de Elias e Eliseu, o grande problema que eles tinham era o culto a Baal. Baal é o Deus da chuva. E vocês lembram daquele episódio? De que ficou um tempo imenso de seca sem chuva. Aquilo ali era antinatural. E por que Deus fez aquilo? Porque eles atribuíam a Baal a chuva. E aí Elias, por mandato de Deus, orou para que chovesse, e orou para que não houvesse chuva. Na realidade, Deus disse a ele, vai passar um tempo de seca aí. E ele mostra isso para o povo, porque o povo acreditava, o povo de Deus, que Baal é que controlava a chuva. E a vergonha completa ali, naquele tempo, foi aquele altar que Elias fez, que mandou botar água, botar isso, desce fogo do céu. Aquilo foi a derrocada completa do reconhecimento de que não era Baal que dava chuva e bênçãos decorrendo da chuva, mas Deus. Olha o estereótipo aí de Jezabel. Abram 1 Reis capítulo 21, versos 25 e 26. Diz assim:
Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Abram agora 1 Reis 16, voltem aí, os versos 30 a 34. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele, instigado também pela sua mulher. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Ileu, Betelita, edificou a Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito. Quando ele pôs as portas, morreu Secube, seu último filho, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Percebam que no tempo de Acabe, o culto a Israel estava mesclado por um culto pagão. As pessoas adoravam a Baal e adoravam a Deus. Adoravam, às vezes, até mesmo nos mesmos lugares. Nos lugares de adoração a Baal, eles ali ofereciam um altar ao Senhor. Isso era paganismo. Israel ali estava mesclado pelo culto pagão. Essa é a imagem que nós temos aqui da igreja de Tiatira. Abra mais um texto lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 22. O que Jorão diz a Jeú, olha o que ele diz. Sucedeu que, vendo Jorão, a Jeú perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perdurarem as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. O que era prostituição? A prostituição aqui é uma prostituição não física somente, mas cultual. Era misturar o culto a Deus com o culto pagão. Jezabel representa aqui esse tipo de sincretismo na Bíblia, religioso, e a imoralidade ligada à religião da época. Seu nome é imagem de um paganismo radical, de um adultério físico e espiritual, encorajado nos limites da igreja de Cristo. Ele vai dizer aqui que ela se declara profetisa. Olha o que ele diz: que a si mesmo, você tolera essa mulher, que a si mesmo se declara profetisa, ou seja, diz ter a autoridade de Deus, né? Não somente ensine, mas seduza ao pecado. E aqui está muito claro, o primeiro aspecto da reprovação é a anuência de uma mulher ensinar no meio do povo de Deus, exercer uma posição de liderança, destaque no meio do povo de Deus. E o segundo aspecto é a relação com um falso ensino, ou seja, com o conteúdo. Ela provavelmente, a gente vai ver mais isso mais adiante, estava mesclando, como fez ali no passado, o culto a Deus com o culto a Baal, o culto a Deus com o paganismo. Se nós formos olhar na Escritura, as mulheres como profetisas, elas foram exceções e não a regra nas Sagradas Escrituras. E quando elas profetizavam, não vou explicar isso aqui, o aspecto de autoridade não estava sobre elas. E aí nós temos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala lá que a mulher que ora e profetiza, ela deve ter o véu, porque naquela cultura ali, mostrava que a mulher que tinha o véu estava submissa ao marido, e em submissão a Deus. Então a profecia ali não tinha um caráter de autoridade. Miriam também era chamada de profetisa, porque dirigiu os cânticos. Também ela não tinha um caráter de liderança. Então, nós vemos ali
quando a palavra de Deus chama algumas mulheres de profetisa, que esse aspecto de autoridade e proeminência no culto não está relacionado a esse tipo de profecia. E aí você vê lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso de 11 a 15, a Escritura falando da impossibilidade da mulher assumir o ensino dentro da igreja. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele vai dizer que as mulheres podem ensinar somente as outras mulheres no contexto de igreja, não no culto. Porque o culto, ele deve ser ordenado e ministrado por um homem vocacionado e não por uma mulher. Porque a mulher não foi constituída com esse propósito, com esse fim, de assumir a autoridade, mas sim de auxiliadora. Mas percebam aqui o que ela fazia, ela seduzia os servos a praticarem, os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ela seduzia o que? Ao sincretismo, ao paganismo dentro da igreja. Os crentes envolvidos com essas coisas. Ela estava ensinando aos crentes a desobedecerem ao Senhor, levando-os eles ao paganismo e à imoralidade. Nós poderíamos criar uma situação provável, verossímil. Então, seria a seguinte: se um crente deixa a associação, ele perde sua posição e participação na sociedade. Então, ele vai passar necessidade, fome e até mesmo vai ser perseguido. Essa era a situação. Por outro lado, se ele permanece naquela associação, ele tem que atender às demandas. Vai ter o quê? Que prestar culto aos deuses patronais, comendo coisas sacrificadas aos ídolos, participando daquelas festas que sempre desembocavam em imoralidade e com isso negavam a Cristo. E parece que essa mulher tinha solução. Provavelmente, hipoteticamente, podemos dizer isso. Para vencer Satanás, você precisa conhecê-lo. Jamais você pode vencer o pecado se não ficar experiencialmente familiarizado com ele. Ou seja, o cristão precisa aprender as coisas profundas de Satanás, permanecendo um cristão, mas participando dessas coisas. Você poderia se tornar um cristão melhor, um cristão mais antenado e mais contextualizado. Ou seja, ela propunha uma adaptação completa aos costumes pagãos. E a familiaridade, a filiação a essas corporações envolvia participações em refeições sacrificadas aos ídolos que levavam à imoralidade. Aí você pode dizer assim: pastor, traduz aí para a gente. Nós já entendemos isso. Mas traduz aí. É difícil essa parte, traduzir essas coisas. Mas uma coisa que já tem sido amalgamada na vida da igreja, entre outras, se eu parar aqui para lembrar, eu vou fazer um caderninho. Esse negócio de festa junina da igreja. Ou até festas que se dizem religiosas, como nós vemos em muitas das nossas igrejas, até ditas cristãs, da antiguidade, ou seja, do antigo pacto, sendo praticadas na igreja. É isso, por exemplo, você sacrificar um cordeiro ou fazer um culto em que o cordeiro está sendo imolado ali para representar a Páscoa, como já aconteceu numa igreja presbiteriana. É isso aqui. Esse é adultério espiritual. Na realidade, revolta ao judaísmo, né? Mas cai nesse aspecto também. Nós, por exemplo, como algumas igrejas presbiterianas fazem, né? No dia da Páscoa, até aquele momento fúnebre, apagam-se as luzes e aquela coisa toda. Isso é paganismo. O próprio Natal, comemorado da igreja,
Eu acho que é uma das maiores perversões que existem. Eu acho que uma das maiores vilezas que existem é você atribuir a uma determinada data, que é o dia 25 de dezembro, é o nascimento de Cristo, e comemorar esse nascimento na igreja. É você pegar aquilo que é santo e vamos dar um jeitinho, porque foi isso que o imperador romano fez. Era uma festa pagã, era a festa do solstício, muito comum no paganismo romano, que era nesse dia. Então, essa festa foi banida, né? Porque nós não adoramos mais essas coisas, mas sim ao Deus cristão. Mas não vamos deixar esse buraco aqui não, vamos preencher com alguma coisa. Pronto, nascimento do Senhor Jesus. Uma vez eu estava conversando com um antropólogo e ele me disse que essa é uma estratégia muito usada. Quando você tira um elemento da cultura, você tem que colocar alguma coisa no lugar. E foi isso que o imperador romano fez. Isso é paganismo. É paganismo. E nós somos pegos nisso assim de uma forma muito sutil. Porque muitas igrejas até suprimem o culto para comemorar o dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi provavelmente em março a junho e não em dezembro que ele nasceu. É complicado isso. É um desdobre bastante difícil. Sabe o que isso vai acarretar? A descaracterização da igreja. Não agora. Agora é bonitinho, mas com o tempo. E é isso que ela propunha em seus ensinamentos. Adotar um estilo de vida que lhe permita ser aceito no mundo e manter a sua membresia na igreja. Sabe o que Tiago vai dizer isso? Lá no verso 4, do seu capítulo 4, ele vai dizer que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu falei aqui de Natal, poderia falar de Páscoa, né? Nós cristãos comemoramos a Páscoa num determinado dia. Mas isso é uma grande falácia, porque a Páscoa cristã é a ceia. E nós comemoramos ela todo domingo. Nós não temos uma data. Por quê? Porque na nova dispensação só existe uma data. E que data é essa? Que dia santo é esse? Não é mais Pentecoste, não é mais Festa das Primícias, não é mais a Páscoa. Todas elas apontavam para isso aqui, que nós fazemos uma vez ou duas vezes no mês. E por que o culto no dia da Páscoa? Paganismo. Mas tomou um caráter tão cristão que se eu for falar isso em alguma igreja, por aí eu posso ser apedrejado. Tanto do Natal quanto da Páscoa. E aí tem a Quaresma, né? Esses são calendários católicos, calendários pagãos, não cristãos. Aquele homem ali, que é chamado anjo da igreja, atentar para essas coisas, ele não poderia tolerar essas coisas, não poderia permitir que ela ensinasse, e muito menos ensinasse o erro, e esse era o seu pecado. E parece que a mensagem de Pérgamo é muito semelhante com a de Tiatira nesse aspecto, quando ele vai dizer lá no verso 16: arrepende-se, não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É muito semelhante. Mas percebam aqui, voltando para Apocalipse capítulo 2,
a misericórdia de Deus. No verso 21, dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. E aqui nós estamos vendo a longanimidade de Deus para com os rebeldes, para com aqueles que são obstinados. Deus se mostra gracioso, e quão gracioso é por dar tempo para nós nos arrependermos do nosso pecado, da nossa obstinação. E provavelmente alguma situação passada ali demonstra que ela foi confrontada a abandonar esse procedimento pecaminoso, estava sendo confrontada agora. Mas o que ela faz? Parece que ela não se arrepende. E quando o pecador rejeita os apelos e advertências de Deus, por causa da sua misericórdia, ele está colhendo a morte. Percebam que ele diz, dê-lhe tempo. Nós olharmos na Escritura, nós vamos ver como a misericórdia de Deus se manifesta no tempo. A longanimidade de Deus é a paciência, é de Deus não trazer a sua ira repentinamente, dando tempo para nós nos arrependermos. Como Deus é gracioso para com essas pessoas. Nós vemos lá no Velho Testamento, na história dos reis, eu não estou lembrado o nome dele agora, se eu falar eu realmente vou errar, o nome dele está aqui na minha mente, mas eu falo rapidamente assim, eu me perco. Um dos reis que matou os seus filhos oferecendo a deuses estranhos, fez culto a Baal, fez culto a tudo. Tudo. Foi um dos piores reis. Ele se arrependeu de todas as suas abominações. E sabe o que o Senhor fez? Teve misericórdia dele. E ele participa da linhagem do Messias. O que é pior para nós. Ou seja, o que é melhor para nós. Como a graça de Deus não tem limite. E não existe limitação no coração de Deus para aqueles que se arrependem do seu pecado, seja esse o mais vil, o mais hediondo e o mais voraz dos pecados. Para o pecador arrependido sempre haverá a graça de Deus. E é isso que esses textos estão nos mostrando. Mas quando o pecador rejeita de forma obstinada o convite ao arrependimento, o juízo vem. Verso 22, eis que apróstolo de cama, bem como em grande tripulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. É interessante que o presente aqui, quando ele diz o próstolo, demonstra uma ação imediata da parte de Deus para com ela, apesar de dar tempo. Ele deu tempo para o arrependimento, mas ela não se arrependeu, ele foi longânimo. E aí veio o juízo. Esse juízo não retarda, não é retardado, ele vem. E isso demonstra que essa ação imediata, porque ela não se arrependeu das suas obras mais, e ela é punida gravemente por uma enfermidade física que provavelmente a levaria à morte. Eis que apróstolo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam. Mais uma vez, arrependimento. O Senhor está chamando eles ao arrependimento. O pecador rebelde, o pecador obstinado ao arrependimento, está dando a oportunidade, mostrando que se eles não se arrependeram, o juízo vem. Se arrependam. E é interessante, porque aqueles que se deixam levar pelo seu ensino também recebem juízo. Não há desculpa para aqueles que são enganados, porque aqueles que são enganados gostam de ser enganados. Essa é a realidade do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá na sua carta a Timóteo, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles gostam de ser enganados. Eles também não são inocentes.
principalmente quando a mensagem de arrependimento, a exortação está sendo colocada à sua disposição. Eles são culpados por não verem e não perceberem os sinais de Deus na reprovação do pecado deles. Não há desculpa. E devem mudar a partir do conhecimento da verdade. Porque se não houver arrependimento, eles iriam passar por grande opressão vinda da parte de Deus. A Escritura diz que é horrível coisa cair na mão do Deus vivo. E aí nós precisamos entender a diferença que se faz quando somos atribulados pelo Senhor por causa de não atendermos a sua repreensão e a chamada ao arrependimento. Porque o juízo será repentino. Eles teriam o mesmo destino dela: doença e morte. Quando ele diz aqui, no verso 22, caso não se arrependam das obras que ela incita, não é porque somos enganados que não temos responsabilidade, ou porque o Senhor não vai nos punir por isso. Nós seremos punidos pelo nosso erro. E quais seriam as consequências? Percebam a extensão da punição do Senhor sobre eles. Verso 23, matarei seus filhos à espada. E alguns dizem que esses filhos aqui se referem aos seguidores e outros aos filhos mesmos. Eu fico com essa ideia, com essa segunda ideia, de serem filhos mesmos. Por quê? Porque isso mostra o grande mal e a extensão do juízo de Deus. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Seria alguma coisa que todos iam ver. Todas as igrejas iriam saber da angústia com que esses pecadores foram afligidos, servindo de temor e respeito ao Senhor, porque estavam mesclando o culto a Deus com o culto pagão. E foi isso que aconteceu lá no Velho Testamento com a igreja. Eles foram lançados no exílio por causa disso. E a destruição ali de Israel foi terrível. A descrição que temos na Escritura de mulheres sendo rasgadas dos seus ventres, mulheres grávidas, casas sendo saqueadas e destruídas, e tudo aquilo por causa do pecado, porque não ouviram anos de instrução e chamada ao arrependimento dos profetas, daqueles que traziam a palavra de Deus. É o que a gente vê lá em Atos capítulo 5, verso 11, quando acontece aquilo com Ananias e Safira. Aquilo serviu de temor para a igreja. E aqui nós vemos esse mesmo propósito, nessa demonstração, de gerar nos outros crentes grande temor. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa sobre casamento misto. E essa pessoa era mãe de alguém. E ela disse saber estar errada, mas tratava a situação com calma. E eu disse para essa pessoa que ela não sabia o que ela estava fazendo, senão ela teria uma outra postura, uma postura de temor, com relação ao que a Bíblia diz a respeito disso. E é isso que a igreja precisa hoje. Entender que nós não podemos mesclar a santidade da igreja com o mundo. Precisamos temer a partir do que o texto está dizendo aqui. E muitas vezes a igreja vai passar pelo juízo dessa forma da parte de Deus, para que os outros crentes vejam e temam. E nós não seremos tidos por
desculpáveis diante de Deus, porque nós temos na Escritura exemplos claros, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, da instrução, do cuidado de Deus, da pureza da igreja e do juízo consequente por ferir essa pureza. E todos iriam saber ali, naquele contexto, que o Senhor é aquele que vê o mais íntimo do nosso ser e, consequentemente, julga retamente todas as nossas obras. E aí, o final dessa carta, ele diz assim, no verso 24 e 25, digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até aqui. É a mesma palavra aqui, que prostrar, quando ele diz assim, que ele prostra de cama, essa mesma palavra aqui, lançar sobre vós, o sentido de lançar ou jogar alguma coisa sem cuidar onde ela vai cair, dá a ideia de lançar com violência. Ele diz, eu não vou lançar mais nenhuma carga sobre vós. Sobre quem? Sobre aqueles que eram fiéis. Cristo não impõe mais responsabilidades, a não ser essas que já foram mencionadas. Eles deveriam continuar na sua fidelidade, na vida cristã, evitar essas festas pagãs com a imoralidade, evitar essa promiscuidade entre o culto puro e o culto pagão. Eles deveriam viver uma vida social, mas que excluíssem essas coisas que foram mencionadas anteriormente. E assim eles seriam considerados vencedores. Verso 26 ao verso 28, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e como cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços, como fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Aqui nós temos o estímulo. O mundo oprime aqueles que desejam se guardar incontaminados desse mundo. E depois, quando esses fiéis, eles entram no gozo do Senhor, ou seja, eles se tornam vencedores. Agora eles não são mais oprimidos, mas eles vão julgar. Eles vão reinar sobre aqueles que os oprimiram, eles vão julgar esses homens. A Escritura vai dizer que eles estão associados com Cristo no julgamento final. Os crentes vão participar no julgamento, na condenação dos ímpios. Eles participarão do domínio de Cristo sobre as nações. E essa é uma ideia recorrente na Escritura, dos crentes julgando o mundo com Cristo. Nós vemos isso aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono, com o Pai no seu trono. Lá no capítulo 20, no verso 4, a Escritura também mostra esse aspecto. Ele diz assim, vi também trono, e nesses tronos estavam sentados aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. A Escritura diz que nós iremos julgar o mundo. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 6, versos de 1 a 3, quando critica crentes que levam causas à justiça comum, que poderiam ser resolvidas na igreja. Ele diz, vocês vão julgar o mundo e não conseguem julgar as causas comuns da igreja. Essa é a promessa daqueles que permanecem fiéis ao Senhor. E aí ele diz, dar-lhe-ei essa estrela branca. E ambos são símbolos da realeza. Os santos vão governar com Cristo e vão brilhar com fulgor como estrelas matutinas. Eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. E o consolo é que aquilo iria passar. E que eles iriam julgar os seus opressores. Porque iriam sentar e irão reinar com Cristo. E aí ele termina dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma advertência para aqueles que podem ouvir
e obedecer. E uma repetição como essa nos diz que devemos prestar bastante atenção nas advertências dadas. Percebam que cada final de carta você tem essa mesma frase. Eu gostaria, queridos, de concluir dizendo que, à luz do que nós vimos aqui, o sincretismo religioso é uma desgraça para a igreja de Cristo, pois ela exclui a igreja de sua pureza. E os que ensinam esse sincretismo não devem ser tolerados na igreja. As influências pagãs ou estranhas à Escritura tendem a descaracterizar a igreja, tornando uma sinagoga de Satanás. E isso leva tempo, mas o primeiro passo é dado. Satanás não tem muita pressa, até tem, né? Mas menos do que nós. E essa é uma das artimanhas dele. Nós olharmos determinadas igrejas aí, até igrejas nossas que começaram bem e que hoje estão completamente distantes. Por quê? Porque se desviaram desses princípios, se amoldaram ao mundo, a perspectiva de religiosidade que o mundo oferece e não que a Bíblia ordena. E aí se tornam como a igreja da Galácia, desertoras. E também gostaria de chamar a atenção para o livro de Apocalipse, no capítulo que nós lemos, a condenação de mulheres assumirem a primazia na igreja, o ensino e dirigir esse ensino. Porque o pecado ali não foi só ensinar o erro, mas é muito claro o texto. Não só ensine, mas também que desvirtue o ensino. Isaías capítulo 3, verso 12, eu gostaria de terminar com esse texto, que fala sobre o juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém. E aí no verso 12 ele vai dizer assim: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Quando diz aqui que mulheres estão à testa do teu governo, não é que as mulheres estavam governando, porque isso era inadmissível naquele tempo, até entre os pagãos. Existiam muitos povos pagãos que tinham até mulheres na liderança. Eram poucos, muito poucos. Na religião até existia mais, profetisas cultuais e tal. Mas a ideia aqui é que as mulheres governavam por trás dos maridos. Elas eram elas que mandavam. Aí você vai perguntar assim: pastor, como isso acontecia? Um caso muito fácil de nós aplicarmos essa realidade é Jezabel. Jezabel instigava o seu marido ao pecado, ele já gostava, e ela mandava através dele, e provavelmente nele. E um caso muito comum, muito clássico, é a vinha de Nabote. Quando ela chega para ele: ei, você não reina em Israel? Amanhã você vai ter essa vinha. E ela faz um planejamento para roubar a vinha de Nabote e dar ao seu marido. E se nós formos ler a história de Israel ali, de Acabe e Jezabel, nós vamos ver quem governava Israel era ela, por meio de Acabe. A Escritura está dizendo que isso é juízo de Deus. E nós vemos isso ali muito claro no livro de Apocalipse, e a Escritura vai dizer isso muito claro. A liderança da igreja é dos homens, não só dos homens, ou seja, não só de homens, mas dos homens que são vocacionados.
As mulheres são auxiliares dos seus maridos nessa tarefa. E se elas se propuserem a isso, elas vão auxiliar muito bem. Serão instrumentos na mão de Deus, no meio da igreja, para abençoar a igreja, o povo de Deus, e honrar os seus esposos em suas atividades. Vamos orar, terminando